Hola, bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 83, nosotros vamos a hablar sobre el comparativo. Então, na aula de hoje, aula 83, nós vamos falar sobre o comparativo, certo? Antes da gente começar essa matéria, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Curte esse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos começar. Comparativo é, como o nome já diz, ele serve para comparar alguma coisa. Então, quando a gente usa um adjetivo, né, a gente normalmente usa um adjetivo para caracterizar alguma coisa, dar uma qualidade para alguma coisa ou até um defeito, certo? Para caracterizar algum determinado objeto, alguma determinada pessoa, algum determinado substantivo. Quando a gente quer comparar dois substantivos, por exemplo, sou mais alto que a minha mãe. Então, eu sou mais alto que a minha mãe. Estou usando o adjetivo alto, que está servindo e para caracterizar, certo? Um adjetivo. E estou usando a forma do comparativo para comparar eu e minha mãe, né? Minha mãe e eu. Então, eu sou mais alto que a minha mãe. Então, é um comparativo de superioridade. Eu sou mais alguma coisa que outra pessoa, certo? Sou mais alto. Poderia ser comparativo de inferioridade. Eu sou menos alto que o meu pai, por exemplo. Então, é um comparativo de inferioridade, certo? É o menos, certo? E também tem um comparativo de igualdade. Eu sou tão alto quanto o meu primo, sei lá. Entendeu? Então nós temos um comparativo de superioridade, mais alto que, então é mais alguma coisa que. Nós temos o comparativo de inferioridade, menos que, né? Menos alto que, menos bonito que, menos inteligente que, com qualquer adjetivo. E nós temos também o grau de igualdade, certo? Tanto quanto, ou tão que, tão inteligente quanto, né? Tão alto quanto, né? Tão bonito quanto, como, certo? No espanhol também vai ter isso, também vai ter esse comparativo. Então nós temos comparativo de superioridade. Superioridade é superioridade, certo? Quase igual ao português, só não tem o E no final, certo? E detalhe para a pronúncia, esse D no final, ele é pronunciado, tá? E não é mudo. Você não fala superioridade, você fala superioridade. Tá? Esse D, ele é falado. É bem curto, mas é falado. Então, a gente viu o comparativo de superioridade, é o mais que, certo? Em espanhol vai ser mas, que. Mas, que. Igual ao português, né? Esse mas com acento equivale ao nosso mais com i, certo? Nosso mais com i. Então essa frase aqui, ó. Antônio es alto. Antônio es alto. É uma frase normal, né? Antônio é alto. Alto, então, adjetivo, está se relacionando com o substantivo Antônio, que é uma pessoa. Então, estou caracterizando o Antônio é alto, certo? E posso escrever essa frase de um jeito comparativo com uma outra pessoa. Então, por exemplo, Antônio es más alto que Pedro. Então, Antônio es más alto que Pedro. Então, comparativo de superioridade aqui, ó. Mas que. E no meio eu tenho o adjetivo que está sendo usado para comparar essas duas pessoas, o Antônio e o Pedro. Então, o Antônio é mais alto que o Pedro. Em espanhol, Antônio es más alto que Pedro. Certo? Então, continuando. Então, continuando,
depois do comparativo de superioridade, espanhol superioridade, nós temos o comparativo de inferioridade. Comparativo de inferioridade, certo? Que é o comparativo de inferioridade em português. Em espanhol vai ser feito com o menos que, igual ao português, certo? Menos alto que, menos bonito que, menos inteligente que, comparativo de inferioridade. Então, por exemplo, Maria é simpática. Maria é simpática. Uma frase normal. Aqui eu estou usando o adjetivo simpática para caracterizar a pessoa Maria. Tá? Maria é simpática. Eu posso usar, escrever essa frase um grau de comparativo de inferioridade comparando com uma outra pessoa. Então, por exemplo, Maria é menos simpática que Carmen. Então, Maria é menos simpática que Carmen. Só que eu estou usando um grau de comparativo de inferioridade. Menos que. E no meio estou usando o adjetivo, certo? Então, comparação, né? A Maria é menos simpática que a Carmen. Então, eu estou comparando as duas pessoas. Em espanhol, menos que. Maria é menos simpática que Carmen. A estrutura extremamente igual ao do português, certo? Não tem muito mistério. Então, seguindo. Então, agora, seguindo, nós temos o comparativo de igualdade, que é a igualdade, né? Que é aquele lance do... Eu estou comparando, mas duas coisas que eu estou comparando são iguais naquele adjetivo. Então, por exemplo, eu sou tão alto quanto meu pai. Eu sou tão bonito quanto, sei lá, entendeu? Enfim, então é tanto quanto em português. Em espanhol, eu vou usar para fazer o comparativo de igualdade a expressão tan como. Então, a expressão tan, como, certo? Isso é uma delas, tá? Então eu vou dar um exemplo com essa e depois eu vou escrever mais uma que também serve para igualdade. Então, por exemplo, essa frase. Tus hijos son inteligentes. Então, teus filhos são inteligentes. Então, grau de igualdade, eu estou comparando... Não, então é uma frase normal, certo? Aqui eu estou atribuindo um adjetivo inteligentes à palavra hijos, né? Tus hijos, teus filhos. Então eu estou caracterizando o sujeito, teus filhos. Estou dando uma característica, esses sujeitos são inteligentes. E eu posso escrever essa frase com um grau de comparação, comparando com outra pessoa. Então, por exemplo, tus hijos son tan inteligentes como los míos. Então, teus filhos são tão inteligentes como os meus. Então, um grau de comparação de igualdade, certo? Eles são iguais de inteligentes. Então, eles são tão inteligentes quanto os meus, certo? É o grau de igualdade. Tan como.
E aqui o adjetivo inteligentes. Certo? Agora, detalhe é que existe a forma tanto como, certo? É uma forma bem parecida com o tan como. Qual a diferença então do tan como para o tanto como? Tem diferença? Tem. Tanto como eu não uso com adjetivos. Inteligente, por exemplo. Eu não uso com adjetivos, eu uso com substantivos. Então, por exemplo, tenho tantos problemas como tu. Então, eu tenho tantos problemas como você. Está também comparando, né? Só que ele não está comparando um adjetivo inteligente. Ele está comparando com um substantivo. Problemas. Problemas é um substantivo. Então, perto de substantivos, eu uso tanto como, certo? E tanto como vai sempre concordar com o substantivo que ele está se referindo. Então, problemas é um substantivo masculino, plural, né? Los problemas, os problemas. Então, tantos vai vir também, ó, no masculino, plural, tantos. Então, eu tenho a forma tanto, masculino singular, tantos, masculino plural. Tenho também tanta, feminino singular. E também tenho tantas, feminino plural. Vou botar mais uma frase de exemplo, usando tanto como. Então, por exemplo, nessa frase, teremos tanta sede como vosotros. Então aqui, ó, temos tanta sede, é sede, como vós, né, como vocês. Então aqui ele está comparando, ele está usando um substantivo para comparar, sede, né, sede é um substantivo. Então se você está usando substantivo, você usa a forma tanta ou tanto, né, tanto como sede é uma palavra feminina, vai usar tanta, como, tanta sede como vosotros, certo? Então, como falei, além de como, existe também uma outra expressão que eu posso usar para indicar um grau de igualdade, que é a expressão igual, que. Igual que. Certo? Também posso usar essa expressão para indicar a igualdade. Vamos ver como é que fica. Então, por exemplo, essa frase: estas casas são viejas. Estas casas são velhas. Certo? É uma frase, eu estou usando aqui um adjetivo, viejas, para caracterizar o substantivo casas, né? Casas. Certo? As casas são velhas. Eu posso usar essa frase, um grau de igualdade, para comparar uma outra coisa. Então, por exemplo, então, comparando, estas casas são igual de viejas que aquelas. Então, eu estou usando aqui, ó. Detalhe importante, eu uso igual com a preposição de. Eu esqueci de botar aqui em cima. Igual de. Então, é igual de viejas, quer dizer, são igualmente, a ideia é essa, né? São igualmente velhas como aquelas, certo? Então, essas casas são iguais de velhas como aquelas.
são igualmente velhas comparado com aquelas, tá? Em espanhol eu posso usar essa estrutura, igual de, papapá, que. Essas casas são igual de viejas que aquellas, certo? Então, essa foi a aula de hoje, certo? Se você gostou, dá o like, comenta, curte, compartilha com seus amigos, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito, e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, certo? E essa aula vou botar no final do vídeo exercícios, certo? Pra gente fazer. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Vou ficando por aqui. Até a aula de amanhã. Hasta mañana.